E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Daniel Cardoso e nessa aula a gente vai fazer propriamente a detecção das colisões, tá bom? A gente vai falar aqui, vai passar um objeto aqui e se ele detectar a colisão, aí ele dá game over, tá bom? Então eu vou importar uma sprite, tá? Vou clicar aqui dentro da minha pasta sprites, botão direito dentro dela, new asset, vou importar aqui, vou até renomear para obstáculo. Pronto. E aí eu vou arrastar para minha hierarquia, tá bom? Esse aqui é aquele nosso obstáculo que eu mostrei para vocês numa aula passada, tá? O que a gente vai precisar desse obstáculo? A gente vai precisar de um box collider, tá? Para ele poder colidir com o personagem. Então a gente, com ele clicado, a gente vem em Add Component, Physics, 2D, um box collider, tá? E ele tem que ser trigger, porque senão ele vai bater aqui com o chão e não é esse o nosso propósito, tá bom? No caso, a gente vai fazer com que essa barreira fique aqui dentro, tá? Fique atrás até do objeto. Então, para isso, a gente pode movimentar o eixo Z, mas eu vou mostrar para vocês aqui, tirando o 2D, para ver como é que fica. Observe aqui o gameplay, conforme eu vou voltando, ó lá, ele ficou atrás. Aí fica uma altura boa, tá bom? Para o nosso objeto. A gente põe aqui 1, que é o suficiente, tá bom? Então ele vai pular essa barreira aqui e vai ter uma barreira igual a essa no alto, então ele vai ter que abaixar, tá bom? Não esqueçam de deixar no trigger aqui, porque senão ele vai colidir com o chão e não é o que queremos. Agora vocês têm que entender que esse obstáculo ele vai da direita para a esquerda, tá? Ele vai começar aqui, tá vendo? Olha no gameplay, ele vai aparecendo. Então vocês percebem que conforme eu vou indo para a esquerda, o meu eixo X aqui, ó, do transform, posição X, ele vai diminuindo. É isso que eu tenho que fazer no meu script. Eu tenho que fazer com que ele diminua o eixo X, tá? E apareça vários e várias barreiras aleatórias, tá? Para eu não precisar ter que colocar todas na mão aqui. Então nós vamos fazer um teste lá no nosso script e eu vou colocar uma mensagem aqui na console se o nosso objeto está colidindo com o nosso personagem, tá bom? Então nós vamos lá no nosso script e a gente vai usar uma função que já é criada automaticamente pela Unity. Essa função já é pré-programada. Então eu vou criar uma função para detectar colisão. Para isso, eu vou depois da função update, tá bom, pessoal? Presta atenção que aqui tem a chave que inicia a função update e aqui ela está terminando, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou depois dessa... Só estou ajeitando essas chaves aqui para não confundir vocês, tá? Então após aqui eu vou criar a função. Então a gente coloca o void, tá? Que ela não vai retornar valor nenhum. Então eu vou escrever, não é um nome que eu estou querendo, tá? É uma função que já vem na engine. Então essa é a vantagem, uma das vantagens de utilizar um motor de jogo, tá? Que ele já vem com funções já programadas. E a função que eu estou querendo é onTriggerEnter 2D. Tá? A gente vai abrir e fechar parênteses e abrir e fechar chaves, tá bom? Porque é uma função, então precisa de ter os parênteses, tá? Mesmo que não tenha nenhum parâmetro aqui dentro, tá? Porque a função exige. E o bloco também, você precisa abrir e fechar. Lembrando de prestar atenção nas letras maiúsculas, tá? Porque se você não escrever desse jeitinho, você não está buscando o nome da função já programada pela Unity. E essa função quer dizer o quê? Quer dizer que quando o nosso personagem entrar em colisão com um trigger, né? Que no caso, ó, eu não falei que o nosso obstáculo é um trigger. Então, ao entrar num trigger, ele vai acionar o comando que eu vou escrever aqui dentro. Então aqui a gente vai escrever apenas um debug, né? Para a gente mostrar lá para o nosso console, debug.log colidiu, tá bom? Só para a gente testar para ver se o nosso código está funcionando. Então a gente salva o script e a gente vai testar aqui na Unity. Ó, pessoal, percebe que eu vou deixar a console aqui, ó, habilitada, vou dar um play, tá bom? E no momento que eu for mover a minha barreira e colidir com o meu personagem, ele vai aparecer aqui, colidiu, tá bom? Eu só vou deixar aqui a barreira, tá clicada, tá? Para eu poder trabalhar com o eixo X, tá? Eu vou dar um play. Ó, a barreira tá aqui, tá bom? Então, ó, eu vou um pouco para a direita para ela ir mais para lá. Ó, quando eu encostar no meu personagem, ó lá, colidiu, tá bom? Ele apareceu duas vezes porque cada vez que a gente vai andando, ele vai colidindo, tá? Então, ó, colidiu, tá vendo?
várias vezes está colidindo. Então o nosso código está funcionando legal. O que agora a gente tem que fazer é fazer com que essa barreira ela se movimente sozinha, tá bom? Então o que que a gente tem que fazer? A gente vai criar um novo script, tá? Para essa barreira. A gente vem na nossa pasta scripts, a gente vai create C# e coloca um nome para o nosso script. A gente pode colocar como mover objeto, tá bom? E obviamente a gente tem que arrastar esse script para o nosso objeto, tá? Ou arrastando ou clicando no botão Add Component, tá? Vamos entrar dentro desse script. Ele está aqui. Bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma variável da velocidade desse objeto, tá bom? Para isso a gente coloca ela como pública. Ela é do tipo float, porque ela pode receber valores decimais, tá? Eu posso falar que ele está andando a 0.3 e eu vou colocar o nome de velocidade, o nome da minha variável. Então essa variável vai controlar a velocidade com que os nossos objetos vão se mover. E a gente tem que criar também uma outra variável, essa aqui pode ser private, tá? Do tipo float, eixo x, que vai fazer o que? Ela vai armazenar literalmente o nosso eixo x da posição do transformer, tá bom? É com ele que a gente vai fazer o nosso objeto caminhar para lá, tá bom? Então na função update a gente vai falar que essa variável que nós criamos x, ela vai armazenar a posição do nosso x lá da nossa unit, tá bom? Então tudo que tiver no x da unit, ele vai armazenar na nossa variável eixo x, tá legal? Então, como a gente colocou dentro da função update, a cada frame a posição do x vai armazenar na nossa variável, tá bom? Então, se a gente está lá com 1.2 no x lá na unit, o nosso eixo x vai ficar armazenando esse 1.2 e frame a frame ele vai alterando, então nossa variável também altera. E abaixo disso a gente vai fazer exatamente a soma da nossa variável. Então a gente vai pegar a nossa variável eixo x e a gente vai somar o que tem nela, tá? O que tem nela é a nossa posição do x. Então, se a posição lá está 2, ele vai falar com que essa variável é 2 mais a nossa variável velocidade, que é assim que a gente vai ter velocidade no nosso jogo, tá? E a gente vai ter que multiplicar essa velocidade por aquele time delta time. Assim a gente vai garantir que esse jogo, em qualquer dispositivo, ele consiga funcionar e fluir tranquilamente, ele não dê travadas. Então, com esse comando time delta time, que a gente vai multiplicar a nossa variável velocidade, ele vai fazer com que, independente do dispositivo, independente do FPS, do frame per second que ele está trabalhando, ele vai conseguir rodar normalmente, tá bom? Então eu venho aqui e ponho time.delta time, tá bom? E é importante a gente colocar isso entre parênteses, porque primeiro ele vai fazer a multiplicação e depois ele vai somar o que tem aqui, tá bom? Então é bem simples, pessoal. Esse delta time é o seguinte, vamos supor que o seu jogo ele está rodando a 60 quadros por segundo. A cada 60 quadros por segundo, o seu personagem anda 1 centímetro. Se eu não colocar esse time, delta time, e se o seu jogo estiver rodando mais lento, por exemplo, a 30 quadros por segundo, o objeto vai mover apenas meio centímetro. Como é metade de quadro que está sendo passado no dispositivo dele, ele vai andar a metade. Por isso que esse time delta time ele quebra essa barreira de se o meu jogo está rodando a mais ou menos frames por segundo, tá bom? Então, independente da diferença entre os quadros por segundo, é interessante a gente colocar essa função aí, time delta time, tá? Então agora a gente tem que fazer propriamente o movimento do nosso objeto, tá bom? Então para isso a gente vai usar o transformer.position, tá bom? Ele vai receber um novo vetor
Vetor 3, por que vetor 3? Aquela mesma questão, porque a gente está trabalhando com o componente transform. E o componente transform tem os seus 3 eixos, tá? Independente se a gente vai usar eles ou não, a gente tem que usar um vetor 3, pelo fato da gente estar usando o transform. Então eu quero que o meu x seja minha variável eixo x. Ou seja, eu peguei a nova posição do meu x lá da unit, coloquei para ela e também eu somei com a velocidade aqui que eu vou dar lá na minha unit, tá? Então, esse vai ser o valor do meu x. E o y a gente vai querer permanecer o mesmo, então transform.position y. E a mesma coisa para o z. Então é transform.position.z. E pronto. Com isso, o nosso transformer aqui da posição X já vai estar pronto. A gente salva. Então agora a gente vai lá na nossa unit e a gente vai fazer um teste. Antes disso, a gente tem que dar um valor para a nossa velocidade, ok? Mas percebam o seguinte, se a gente quer falar que o nosso objeto ele quer ir para a esquerda, ou seja, o nosso x ele vai diminuir. Se ele vai diminuir, a gente tem que falar que, no caso, como o x está positivo, aqui no nosso código, ele está somando, tá, a velocidade, significa que a gente tem que colocar uma velocidade negativa. Para quê? Para que o nosso objeto vá para a esquerda. Então a gente coloca, por exemplo, 1,5. Vamos fazer um teste aqui de 1,5 e vamos dar um play. Vamos colocar o nosso objeto um pouco mais para cá, tá? Vamos dar um play. Tá vendo? Seria interessante a gente colocar até -2 aqui para ver se ele vai um pouco mais rápido, tá? Vou colocar no max mais aqui, on play. Tá vendo? Ele está indo. Então, com isso, a gente conclui o movimento dos nossos objetos, tá bom? Eu vou dar uma limpada aqui e a gente vai fazer um teste aqui com o nosso gameplay, tá? Eu vou dar um pulo e ver se ele vai passar dessa barreira aqui, tá? Vou dar um play. Ó, pulei, tá vendo? Deixa eu tirar o Maximize aqui para vocês verem que ele vai dar a mensagem se colidiu ou não, tá bom? Olha lá, não colidiu, tá bom? Ó, eu vou fazer de novo, agora eu vou deixar para colidir. Olha lá, colidiu. Colidiu 2 vezes porque é aquilo que eu comentei com vocês. Como ela vai passando devagar, então ele encostou, colidiu, ele está andando, ele está colidindo ainda, entendeu? Mas aí, ó, por exemplo, ó, eu vou dar um Ctrl D para duplicar o nosso objeto, tá bom? E aí, ó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o nosso objeto para cima para a gente dar o abaixar, tá bom? Só que eu vou colocar bem mais para cá, para ele vir depois. Então eu vou dar um play, ó, pulei, abaixei, tá bom? Essa aula, pessoal, é basicamente essa. A gente aprendeu a movimentar o nosso objeto e a trabalhar com a colisão dele, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando. Muito obrigado e até a próxima.